Olá, gente. Professor Marcos Dionísio, professor de arte aqui, e a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante para o pessoal do primeiro ano. Aliás, para todo mundo, mas para a gente está na nossa grade curricular, das nossas atividades curriculares, né, extracurriculares e curriculares, a pergunta para vocês é: o que é arte? Essa que é sempre a pergunta. Né? Essa semana eu fiz isso com uma turma de terceiro ano, eu disse assim: escreva o conceito de arte. Uma parte da turma ficou parada lá pensando: por que você consome arte? Você gosta de arte? Tem uma aula sobre manifestações: música, dança, teatro, games, cinema, arte digital. Pois é, vocês consomem isso tudo. Né? Faz dancinha no TikTok, como disse a menina essa semana, e não sabe o conceito. Por que empaca? E por que algum de vocês sempre começam com: a arte é uma forma de expressar? Eu já pergunto isso. Querendo ou não, concordando ou não, você tem arte na vida, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência disso, mesmo que você não se dê conta. Algumas pessoas fazem um paradoxo: falam mal de determinada situação, mas consomem. Acho engraçado isso pra caramba. Engraçado é a forma mais legal, né? A arte evoca um mistério sem qual o mundo não existiria, disse Magritte. Mas quando a gente fala desses conceitos, eu vou colocar uma performance que foi feita em 1978. Para que serve a arte? O que é arte? O Paulo Brusca, ele pergunta isso. Né? Eu digo sempre que a arte, particularmente para mim, me salvou em um período onde eu fui parar no hospital 2 vezes, e foi desenhando que eu não surtei. Né? Foi conversando com pessoas que mandavam coisas pela internet, memes, vídeos, imagens, filmes, e como a gente também na pandemia, que a arte não deixou que a gente pirasse literalmente. Sem lives de música, algumas pessoas iam surtar, garanto a vocês. Ou seja, arte. Aqui eu tenho uma lista de conceitos. O Merton diz que a arte permite que a gente se encontre e não nos percamos ao mesmo tempo. Parece assim muito poético. Só que na hora que você começa a escutar uma música, que a música te levanta, tu entende que a arte é essencial, e a afirmação e a bênção. Alguns de vocês são religiosos, sabem o que eu estou falando. É uma divinização da existência. Música religiosa pode te levar a isso, mas não é a única. Toda arte é uma imitação da natureza, é a forma como a gente pensa, como a gente sente. Esse é o conceito que vocês não conseguem perceber. Quando, por exemplo, eu vou já voltar nessa imagem aqui, a pergunta é: quando você diz assim, expressar, o que é expressar? É aquele conceito que você escreve desde o Fundamental 1, né, e aí engata. Eu expresso o quê? Eu vou dar um exemplo. A música, um filme, empaticamente você gosta de uma série. Por que você gosta daquilo? Por que aquilo te representa? Por que te traz felicidade? Por que na hora que alguns de vocês desenham, vocês esquecem o mundo? Na hora que você bota a música, que você dança, ou seja, essa significação onde ela passa a ser um reflexo da tua vida, um reflexo do teu bem-estar, entre outras coisas, é a forma como você vê o mundo, como você sente o mundo, é a forma como você descarrega. Eu tenho uma dificuldade muito grande com quem romantiza o nosso trabalho. Eu sou artista, né? Eu sempre escuto: se nada der certo, eu vou vender minha arte na praia. Não, você não vai vender arte, você vai vender artesanato. Pelo menos tenha a decência de dizer o que você vai fazer. Isso é empreendedorismo. Pode ser da arte também, mas a arte é uma outra situação. Tanto é que as pessoas utilizam, às vezes, como adjetivo: o artista da bola, o artista da cozinha. E você pode também fazer obras nessa situação. Só que na hora que você diz expressar, é o que eu sinto, é o que eu gosto, é o que eu penso. Né? Por quê? Eu vou voltar na imagem. Essa aqui é uma performance de um grupo chamado Desvio Coletivo. Tive o prazer de ver aqui em São Luís. Eles andam como se fossem bonecos de barro, completamente cegos. É uma metáfora. Será que a gente não está cego? A gente vive num sistema onde tudo está lá e a gente acha que enxerga? Bom, a arte ela pode te permitir pensar sobre o mundo. Alfabetização da imagem. O que é a alfabetização da imagem? Isso acontece muito no Enem. Tu lê o que está ali, tu olha a imagem, tu não sabe lufas o que tem de significado. É justamente por isso que você pergunta: para que serve a arte na vida? Né? De quem é essa obra, gente? Eu não coloquei o nome propositalmente. E, professor, já vi isso, é a capa de um celular da minha amiga. Não é a capa do meu celular. De quem é essa obra? O pessoal aqui do estúdio. De quem é a obra? Alguém sabe? Hein, Aninha? De quem é a obra? Já viram, não já?
Pois é, apresentando para vocês Noite Estrelada de Van Gogh. Ah, Van Gogh, a menina perguntou, Van Gogh é aquele, né, ele cortou a orelha, né, porque, vai pesquisar, tem uma aula na plataforma, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho lá, não sei como é que fala, e segue a gente no Instagram, porque isso tem lá em grande quantidade. Pois é, eu já vi, mas não sei, não vamos passar vergonha não. Essa alfabetização da imagem é justamente o que a gente chama de necessidade de sobrevivência, faz parte de um processo de cultura geral, né? A gente vem com a arte desde a pré-história, com as pinturas rupestres, e aí essa arte ela não vai mostrar só o pensamento do artista, ela vai mostrar uma civilização inteira, um período histórico inteiro, né? Eu sempre brinco, até alguns de vocês que têm uma ligação religiosa, sem a arte é um mecanismo de marketing de quase todas as religiões existentes no mundo, né? Pois é, tire a arte da vida, tire cinema, tire dança, tire produção audiovisual, tire música, né? Tire games, pois é, games, tire arte digital, vai sobrar o quê? E aí eu estou falando de outras manifestações que dependem da arte, o design, que produz roupas, que produz objetos, que produz carros, sobra o quê? A arquitetura, que está entre a engenharia e a arte, né? Ela está presente na vida de vocês e você não sabe. A arte é um reflexo do ser humano e muitas vezes representa a sua condição social e a essência do ser pensante. Isso aqui é uma escultura. Este bebê gigante, a pessoa aqui, a jovem ali não é a escultura é o bebê. E ele acabou de nascer. Nossa, que choque. Pois é mais ou menos isso. Estilo e estética, como o artista representa. O Ron Weck, o autor dessa obra, ele faz esculturas hiperrealistas ou em miniatura ou gigante. Esse é o estilo dele. Se esteticamente te agradou, se é bonito para você ou não, aí é uma outra história. Você não é especialista em nada. Eu acho, não ache. Pesquise, fundamente o que você está querendo colocar, inclusive sua opinião. Ah, professor, eu não acho. Não, quando você diz eu gosto, eu não gosto, não é que você saiba o que é arte ou não. A única coisa que você está colocando é o teu padrão estético, mais nada. E você tem que aprender a respeitar o padrão estético do outro ou do artista que cria. Né? Por causa disso é que esses estilos e estéticas, que são fundamentos da arte, eles vão criando estilos diferentes. Arte grega, arte romana, abstracionismo, arte contemporânea, que é o que a gente vive hoje. Mural do Cobra. Pois é, nós temos um mural desse aqui em São Luís. Esse aqui entrou no Guinness como o maior grafite do mundo. Ele fica no Rio de Janeiro, foi feito na época das Olimpíadas. E eu acho o trabalho do Cobra maravilhoso, mas ele já sofreu muita represália, inclusive, né, com o correio da polícia. Por quê? Porque quando o artista sai do ambiente interno e ele vai para o ambiente externo, parece assim que ele sofre um processo de marginalização gigantesco. Para que serve a arte? A arte como mímese. O que é mímese, professor? Cópia e imitação. Sabe aquele pessoal que desenha e fica reproduzindo? Olha, desenha, professor, eu não sei criar, mas eu sei copiar. A gente precisa de referência, porque sempre vai ter uma referência de dança, de música. Essa semana eu vi um garoto de 15 anos que eu disse assim, meu Deus, teu padrão musical é de velho, porque o pai dele repassou e ele fez a mímese. Ele representa algo que já existe e ele vai consumindo. Se ele vai gostar disso ou não, como alguns de vocês, é uma outra história. Na Grécia Antiga, a mímese, por exemplo, acontecia no teatro. O teatro bombava na Grécia Antiga, porque era uma forma não só de contar histórias, mas também de se divertir. E serve para isso também. Né? Os atores usavam máscaras. A máscara da tragédia, né? a carinha triste, e a máscara da comédia, que é a minha área de trabalho, que eu amo. Arte como forma de expressão. Sentimento, emoção, movimento, imaginação. Gente, é o que vocês fazem, é o que nós fazemos constantemente. Na hora que eu sento para assistir um filme, que eu digo, eu gostei do filme, empaticamente, esteticamente ele me agradou, então alguns de vocês disseram, eu não gostei. Tu não sabe nem exatamente por quê. Porque não te representa. É simples. Né? A obra transmite emoções que são assimiladas. Professor, eu não consigo entender isso. Escute uma música. Essa música, tu gosta da música? Bom, se tu gosta dessa música, ela te representa, ela expressa a tua alegria. Eu tenho músicas que expressam, às vezes, a minha tristeza. Né? Por quê? Porque lembro pessoas que eu perdi, que eu só tenho lembranças, então isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Né? Os apaixonados. Por exemplo, essa obra do Goya, ela representou um período histórico gigantesco e ele é um alvo. Né? Politicamente, ela é muito importante, assim como a obra de Delacroix. Ei, professor, eu já vi essa obra, A Liberdade Guiando o Povo, mas por que essa mulher está com
os seios de fora. O que ela segura? Essa bandeira representa alguma coisa? Por que tem 3 cores? Isso tudo é um conceito. E é uma coisa que eu quero que vocês percebam. Nada que é criado foge de um conceito. Desde a música mais elementar, que às vezes você não gosta da letra, ou não gosta da melodia, ou não gosta do timbre de voz do cantor ou da cantora, ou não gosta do som que está sendo trabalhado. Mas tem um conceito. E aí, se você estiver disposto a entender qual é o conceito de quem criou, e se esse conceito bate com a tua estética. Aí tem um processo. Pois é, professor, eu não gostei. Por quê? A pessoa não sabe responder. Ela não consegue entender que o conceito está ali. Né? Arte como forma. O Clive Bell, ele acreditava que a arte deveria ser julgada apenas por suas qualidades formais. Só que hoje não dá para você ficar só nisso. Você tem que avaliar uma série de elementos. O equilíbrio, o ritmo, a harmonia, a unidade. Mas isso aqui não é só da música, não. Quando a gente fala de ritmo, pode ter ritmo na dança, ritmo no teatro, ritmo no cinema, né? Como é isso, hein, Bruno? Né? Você está assistindo uma série, pode ver que tem um episódio, parece assim que ele faz assim, tu não quer mais assistir, perdeu o interesse. Né? Você está assistindo, olhou para o celular, perdeu o ritmo. É mais ou menos isso. A representação e o contexto da obra não teria relevância para Bell, o que não é o caso agora. É a arte como forma, ela procura aquilo que define uma obra, né, e procura o sujeito que aprecia essa obra. Nesse caso, a forma significante é que vai emocionar o público. Professor, não entendi nada. Tá. Alguns de vocês têm o hábito de achar que a gente, como artista, tem que apresentar um produto. Às vezes você só tem a ideia e já é alguma coisa. Eu sempre pergunto, quanto vale a tua ideia? Quanto vale o teu pensamento? Quanto vale a tua capacidade criativa? Eu sou artista, eu também vendo minha capacidade criativa. Por quê? Porque alguns de vocês não trabalham com outra coisa, a não ser assessoria, auditoria e pensamento. Até para você produzir, tem gente que quando vai produzir algum texto, trava. Bom, tá bem aqui, ó. O teu texto pode emocionar, pode não representar nada. A literatura é uma forma de arte. A composição de Jackson Pollock. Eu coloquei essa aqui porque sempre tem alguém para dizer assim, mas professor, isso é arte. Né? O pintor pegou uma tela gigante, botou no chão, pegou um pincel, botou na e fez assim, ó. Então respingou, né? Action paint. Professor, mas eu faço. Mas não foi você que fez, foi ele. Né? Isso tem um significado? Com certeza. Você sabe o significado? Aí é outra história. Você gostou da tela? Então você não pergunta e não define o que é arte ou não, porque você não é especialista. Você tem que pensar em outras situações. Nós temos uma aula sobre leitura visual. Isso é importante, vocês precisam no Enem. A obra tem valor puramente estético. Né? Qual é o resultado da intenção? Quanto vale a obra? No caso do Pollock, um Pollock está na base de uns 50 milhões. Professor, isso vale tudo? Pois é. Né? E quem é você para poder julgar o trabalho do outro? É interessante como isso acontece. A teoria da instituição. O que é a teoria da instituição? Ela diz o seguinte, as pessoas envolvidas com o mundo da arte devem determinar o que é arte ou não. Isso acontece? Acontece. Por exemplo, um cantor ou uma cantora que entra no hall de sucesso. Eu não gosto da cantora tal. Sim, vai fazer diferença na vida da pessoa? Né? Alguém vai gostar. Então, a teoria da instituição é quando um grupo social, uma época social, um período histórico, alguém define e coloca este cantor, esse artista lá em cima. Pronto, a instituição criou um novo conceito. Acontece, por exemplo, na mídia. A mídia precisa de muitas manifestações artísticas todo tempo. Nós estamos numa temporada de filmes de heróis, não sei até quando, mas nesse exato momento é a teoria da instituição. Né? As obras de arte são definidas por pessoas que fazem parte do universo da arte. Então, à medida que o tempo vai passando, este valor muda. Não sei o que vai vir na música daqui a 10 anos, não sei o que vai ser do cinema daqui a 20 anos, eu não sei o que vai ser da dança daqui a 30 anos, porque há 20 anos atrás era diferente do que vocês consomem hoje. Né? Por exemplo, isso aqui são caixas de sabão do Andy Warhol, né? E ele transformou em arte. Professor, mas como é que um objeto industrial pode virar arte? A gente chama de ready-made. O dadaísmo já fazia isso. Eu ressignifico o conceito de um objeto. Ele deixa de ter esta função e passa a ter outra. Mas eu não vou pagar por isso. Não está pagando nem pela passagem do ônibus para pagar por isso. E é interessante como a gente costuma mensurar o trabalho dos outros. Isso é muito intrigante. Repense sobre isso. Representar, reproduzir, completar, alterar, apropriar-se. Outro dia eu entrei numa discussão com os alunos, né? Quanto vale a assinatura de um artista ainda vivo
numa obra. Ah, não vale nada. Quanto vale a assinatura de um jogador famoso numa camisa? Ah, quer dizer que então a camisa tem mais valor do que... Mas é uma camisa. Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Então, essa significação, né, o conceito da instituição e da teoria da semelhança familiar é o que pesa. Por que que algumas coisas são mais importantes do que outras? Como é que a gente pode enquadrar trabalhos tão distintos, por exemplo? A Mona Lisa é mais importante do que a fonte de Duchamp? Professor, mas isso aqui é um vaso sanitário. Tá, mas o conceito dele é outra história. Você pode não gostar, mas por que que ele colocou isso? Não é o que você gosta, mas qual foi a proposta do artista. E outra, este vaso foi vendido por $1,5 milhão na época. A Mona Lisa hoje não tem nem preço, mas se ela fosse avaliada, estava passando de 500 milhões, falando em dólar, né? Então os valores, eles dependem muito de como você introduz, repensa ou trabalha isso. A gente vai trabalhar ou questiona isso. Eu vou trabalhar uma questão com vocês justamente nessa situação. Mas antes, eu quero que vocês pensem que a arte está presente constantemente na vida, todos os dias. Música, teatro, dança, artes visuais, né? E aí entra a escultura, pintura, imagem, fotografia, ilustração. Gente, é direto. Você só não se dá conta. A gente acha que é só desenho, não é. É só pintura, não é. Games, literatura. Nessa estranha dignidade e nesse abandono, o objeto foi exaltado de maneira ilimitada e ganhou um significado que se pode considerar mágico. Daí, sua vida inquietante e absurda. Tornou-se ídolo e, ao mesmo tempo, objeto de zombaria. Sua realidade é intrínseca. Professor, eu não entendi nada. É o nosso problema no Enem. A gente lê e não entender. Eu joguei isso aqui por quê? Porque o nosso problema é o mesmo do conceito da arte. Está na tua frente e tu não consegue passar daquela caixinha. Né? O simbolismo nas artes plásticas, o termo nem mais esse, são artes visuais. O homem e seu símbolo. Símbolo. Né? Eu vou colocar uma coisa bem simples para vocês. Isso aqui é um símbolo que é conhecido mundialmente em vários países. Mas isso aqui é um personagem. E todo mundo sabe quem é. Eu estou falando de um quadrinho. Ou seja, inclusive isso aqui tem direito de propriedade e vale milhões, pode parecer estranho. Então essa simbologia, ela permite que a gente pense fora, literalmente, da casinha. Por quê? Porque vocês, principalmente jovens, adolescentes, estão em busca de se identificar, criar símbolos, criar grupos sociais, criar estéticas pessoais. Né? A imagem é Cadeira com Tronco, do Léo Lernier. A relação observada entre a imagem e o texto apresentados nos permite o entendimento e a intenção de um artista contemporâneo. Nesse caso, a obra apresenta quais características? Vamos lá. Funcionais e de sofisticação decorativa, futuristas do abstrato geométrico, construtivistas de estruturas modulares, abstratas e de releitura do objeto, figurativas de representação do cotidiano. Para que a gente consiga entender, vou voltar só um pouquinho para explicar. Vamos lá. A minha camisa tem um símbolo do Batman. Quem é o Batman? O que é o Batman? Ele representa o quê? Eu sempre brinco, eu não posso nem falar, porque isso em sala de aula está gravando aqui, mas você pensa ele como uma simbologia, eu vou utilizar símbolos de personagens ou de quadrinhos, ou então as simbologias de times de futebol. Por que que é tão importante para algumas pessoas e é menos para outras? Aí você olha e diz assim, professor, mas o que é isso? Bom, você não está perguntando o que é isso, você está julgando o que é isso. Então, eu tenho um tronco com uma cadeira. Eu poderia usar esse tronco como uma cadeira ou ele pode ser utilizado para decoração? Ele vai representar alguma coisa, né? E se fosse uma nova versão de um novo conceito? Por quê? Porque parece estranho hoje, mas pode não ser daqui a um tempo, ou já foi utilizado. É interessante, por exemplo, que a moda depende da arte, e a moda é cíclica. Algumas coisas que vocês usam hoje, os pais de vocês já usaram há 20 anos atrás, né? Até comentei em sala de aula. Há 20 anos atrás eu tinha uma quantidade absurda de meninos que usavam brincos, era praticamente um fator social, todos os garotos tinham que ter brinco. Se você não tivesse brinco, você estava fora do esquema social dos adolescentes. Hoje a coisa inverteu. Hoje você está em busca de tatuagem, alguns querem, outros não, sempre tem uma situação. Então, nesse contexto, eu posso dizer o seguinte, né? Abstratas e releitura do objeto. Releitura do objeto. Por quê? Por que é abstrato? Porque eu não sei o que é. É um tronco, é uma cadeira? Eu gostei. Eu utilizaria no espetáculo de teatro que é a minha área. A pergunta é, por que que eu sempre penso em fazer comparações e julgar? Por que que eu não abro esse leque do conceito artístico para repensar uma outra realidade? Abstrato, foge dos conceitos, foge do padrão, né?
Releitura do objeto. Eu tenho uma camisa que pode virar uma peça artística. Como assim, professor? Novamente, eu disse isso semana passada. Eu encontrei num local aqui em São Luís uma camisa assinada por um jogador que eu nunca imaginei. Incrível, né? Chama-se Messi. Tá lá a assinatura dele. O meu câmera olhou. Léo, incrível. Eu achei uma camisa assinada originalmente. Eu não acreditei. E num local aqui em São Luís. Pois é. Aquela camisa deixou de ser uma camisa, ela passa a ser literalmente uma coisa importante para quem estava. Tanto é que a pessoa colocou num quadro, só por causa da assinatura de outra. Ou seja, eu ressignifiquei, fiz uma releitura do objeto. Então, a gente vai finalizar aqui pensando no dicionário Aurélio sobre os conceitos da arte. O que é esse conceito da arte? Né? Como é que funciona? Qual é o propósito dela? Né? A arte é o que define se algo é bom ou não, se é belo ou não, de forma individual ou coletiva. Isso é o conceito de estética. A arte, nesse caso, ela permite que a gente se encontre. Ela é essencialmente uma afirmação e uma bênção. Ela é uma imitação da natureza. É o propósito de tirar a poeira da vida diária. É o que nos faz ir à frente. Não esqueçam de acessar, senão eu tenho que dar uma pescada aqui, senão eu vou esquecer. Acessar o plano de estudo de vocês, tem muita informação lá. Corram lá, gente. Professor Marco Dominici, professor de arte. Um abraço. Fui.